se após o desencarne, a gente vai poder entender outras línguas de outros países. O que Allan Kardec coloca no Livro dos Médiuns, inclusive é nesse capítulo, o papel do médium nas comunicações. O papel do médium nas comunicações, acho que é o capítulo 19. Quando a comunicação se dá, ele diz que essa comunicação ela é prioritariamente mental, ela não é verbal, ela não é idiomática, ela é de sentimentos. Então, você consegue fazer o atendimento mesmo sem entender a língua, porque você registra a ideia do espírito. Então, à medida que a gente vai evoluindo, a tendência é que essa comunicação, do ponto de vista mental, se torne mais efetiva. Os espíritos em condição mais atrasada, esses têm dificuldade de se comunicar. Observe como André Luiz narra as suas obras lá no mundo espiritual, que existe muita comunicação, entre aspas, verbal no mundo espiritual, os espíritos conversando, mas por quê? Mas não é para ir e tal. E em outros momentos, a comunicação não é verbal. O mentor consegue captar o pensamento e diz, não, isso aqui é por causa disso. A mesma coisa acontece do ponto de vista mediúnico. Então, quando o médium conecta com o espírito, o pensamento é que vem. E aí você pergunta, o que é que vai acontecer conosco quando desencarnarmos? Vai depender do nosso grau de evolução. Aqueles de nós que formos mais ainda ligados à matéria, nós vamos ter dificuldade de ler o pensamento dos outros. A gente vai precisar fazer a linguagem articulada mesmo no mundo espiritual. Os que já estiverem mais resolvidos podem usar da linguagem articulada, mas saberão compreender a mente do outro e, com isso, fazer a comunicação. Leia o capítulo 5 da primeira parte do livro Há 2000 anos, o encontro de Jesus com Públio Lentulus. Ele era romano, falava latim, não conhecia de hebraico nem de aramaico, e ele tem um encontro com Jesus. Em que língua eles conversam? Porque Jesus era um galileu. A obra diz que quando Públio sente a presença do Cristo, ele cai de joelhos na relva. E o Cristo vem e coloca a mão na testa dele. E a partir dali, ele ouvia a voz do Cristo dentro da cabeça dele, falando no idioma que ele conhecia. Ele dizia assim, eu não sei nem em que idioma ele dizia na verdade, mas eu entendia tudo que ele me dizia sem que ele dissesse uma só palavra. Não houve um diálogo, palavra, falando, o outro dizendo. O Cristo penetra na cabeça de Públio e vai depositando as suas palavras dentro da mente dele. Quando termina a conversa, ele vai embora. Então, é aí que está a grande capacidade das almas evoluídas. Elas se comunicam independente disso. Então, minha sugestão prática para todos nós é aprender Esperanto, para a gente poder chegar no mundo espiritual e, além do português, ter uma segunda condição para conversar com os espíritos que conheçam outros idiomas. Ou então, evoluir o máximo que puder para poder nos comunicarmos do lado de lá, independente da comunicação da palavra articulada.